O conceito de inferno tem sido uma fonte de fascínio e medo, convidando a uma reflexão profunda sobre o que está além desta vida. Na Bíblia, o inferno é frequentemente descrito como um lugar de punição eterna, mas sua natureza exata tem sido objeto de muitas interpretações. A imagem vívida de fogo, tormento e separação de Deus pinta um quadro de um reino de sofrimento reservado para aqueles que rejeitam o amor e a graça de Deus. O inferno não é apenas um lugar de dor física, mas de agonia espiritual, onde a alma é separada da bondade e da presença de Deus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, a Bíblia fala de um lago de fogo, onde o diabo, o anticristo e o falso profeta são lançados, e diz que eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Essa imagem do sofrimento eterno ecoa nas palavras de Jesus em Marcos, capítulo 9, versículo 43, onde ele adverte sobre o fogo inextinguível do inferno, dizendo que é melhor perder uma mão do que ser lançado em tal lugar. Isso sugere que o inferno não é apenas uma punição, mas uma consequência de recusar o caminho de Deus. A noção do inferno como um lugar de chamas eternas pode causar terror em muitos corações, mas as referências da Bíblia ao inferno também são um chamado para reflexão. O que leva as pessoas a acabarem lá? É uma rejeição deliberada de Deus ou uma recusa em abraçar a graça oferecida por meio de Cristo? Como é o inferno realmente? Muitos teólogos e eruditos salientam que essas descrições do inferno de fogo, escuridão e ranger de dentes podem ser simbólicas. O fogo é frequentemente visto como um purificador e a escuridão como a ausência da luz de Deus. Juntas, essas metáforas servem como lembretes poderosos das consequências de viver uma vida separada de Deus. Eles são menos sobre o tormento literal e mais sobre a angústia espiritual, a dor de viver eternamente longe do Criador, que é a fonte de amor, paz e realização. Entender o inferno através das lentes da Bíblia nos permite vê-lo não apenas como um lugar de retribuição, mas como o resultado final de uma escolha, a escolha de viver em alinhamento com Deus ou de se afastar de sua vontade. É crucial reconhecer que o inferno não é um castigo que Deus inflige alegremente às pessoas, mas um estado que os indivíduos trazem sobre si mesmos quando rejeitam a salvação oferecida por meio de Cristo. Sob essa luz, o inferno se torna um lembrete sério da importância de nossas decisões na vida. Cada momento que passamos, ignorando o chamado de Deus, é um passo para longe da graça que nos é dada gratuitamente. As descrições do inferno como fogo sem fim têm a intenção de nos acordar, de nos desafiar a reconsiderar nossas vidas e nosso relacionamento com Deus antes que seja tarde demais. Ao apoiar este canal e se envolver com conteúdo como este, você não está apenas aprendendo sobre conceitos teológicos, mas também se envolvendo em uma exploração mais profunda das maiores questões da vida. Inferno, céu e tudo mais são mais do que apenas histórias. São convites para pensarmos sobre nossa vida, nossas escolhas e nossos destinos eternos. Se isso ressoa com você, reserve um momento para refletir. O inferno não é apenas sobre fogo e enxofre, é sobre a realidade de viver sem Deus. Você escolherá viver à luz de sua graça ou arriscar a separação que o inferno representa. O inferno, conforme descrito na Bíblia, não é apenas um lugar de tormento físico, mas de agonia espiritual e separação eterna de Deus. A imagem do inferno muitas vezes se baseia em representações vívidas e impressionantes como o Vale de Hinnom ou Jena, um lugar fora de Jerusalém conhecido por sua associação com idolatria, sacrifício humano e, mais tarde, como depósito de lixo onde o fogo queimava continuamente. Nesse contexto, a Geena tornou-se uma metáfora para o sofrimento eterno que aguarda aqueles que rejeitam a Deus.
Apocalipse capítulo 20, versículo 13 ao 15, descreve isso como o lago de fogo, onde não apenas os condenados, mas até mesmo a morte e o reino dos mortos são lançados em um castigo final e eterno. Os ensinamentos de Jesus sobre o inferno são claros, e ele muitas vezes alertou sobre seus horrores. Na verdade, Jesus falou do inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia, ressaltando a gravidade das consequências do pecado. Mateus capítulo 8, versículo 12, pinta um quadro de escuridão total, onde há choro e ranger de dentes. A descrição vívida do choro em desespero eterno, o ranger de dentes em tormento e frustração e a completa ausência de luz retratam um reino de desesperança. O isolamento da presença de Deus, de sua luz e amor, cria uma escuridão que não é apenas física, mas profundamente espiritual. O ranger constante de dentes, sinal de dor e arrependimento insuportáveis, reflete o sofrimento eterno daqueles que optam por rejeitar a graça de Deus. Eles não são apenas expulsos das alegrias e da paz do céu, mas são mergulhados em um abismo de sua própria criação, um lugar onde nem mesmo a presença de outros oferece conforto. O inferno é, talvez, mais aterrorizante, não apenas por causa do fogo, mas por causa da completa separação de Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, nos diz que os condenados serão excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Essa separação de Deus, que é a fonte de toda bondade, amor e vida, leva a um estado eterno de solidão, desespero e sofrimento. Alguns tentaram suavizar a mensagem do inferno, talvez omitindo-a de seus ensinamentos. Mas a Bíblia deixa claro que Deus é amor e justiça. Um Deus santo não pode ignorar o pecado. O inferno, nesse sentido, é uma consequência necessária para aqueles que rejeitam o dom da salvação oferecido por meio de Cristo. A justiça de Deus exige que o pecado seja tratado, e aqueles que recusam sua graça devem enfrentar a realidade de suas escolhas. Essa compreensão do inferno não deve apenas nos assustar, mas nos levar a considerar a magnitude das escolhas que fazemos nesta vida. A ideia de destruição eterna não é um conceito distante e abstrato, mas um lembrete da seriedade do pecado e do profundo amor de Deus, que nos oferece todas as chances de nos voltarmos para Ele. O inferno não é apenas a ausência de esperança, mas a realização eterna do que foi perdido em uma existência sem a alegria, a paz e o amor encontrados na presença de Deus. No entanto, é por meio de Jesus Cristo que encontramos uma maneira de evitar esse destino, um caminho pavimentado com graça e a promessa de vida eterna à luz da glória de Deus. O termo destruição eterna, conforme mencionado na Bíblia, tem um significado profundo além da mera ruína física. A palavra grega aviônica, usada 7 vezes no Novo Testamento, não implica aniquilação completa ou cessação de existir. Em vez disso, aponta para um estado de completa perda de propósito ou ausência de realização. Por exemplo, em Lucas, capítulo 5, versículo 37, Jesus fala de odres de vinho sendo destruídos, não porque deixaram de existir, mas porque não são mais úteis ou capazes de cumprir a função pretendida. Esse entendimento traz profundas implicações sobre como vemos a punição do inferno. O inferno não é apenas sobre fogo ou tormento físico, representa a separação completa de Deus e de tudo o que é bom. Em contraste com o fogo que não prejudicou os 3 jovens judeus em Daniel 3, porque Deus estava com eles nas chamas. O inferno é um lugar onde Deus está ausente. Sem a presença de Deus, não há conforto, paz e alegria. O verdadeiro horror do inferno não está apenas na punição em si, mas na separação eterna da presença de Deus, que traz consigo a ausência de todas as coisas boas e abençoadas.
Como Tiago capítulo 1, versículo 17, nos lembra, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. No inferno, onde a presença de Deus é completamente retirada, nada de bom permanece. É esse isolamento espiritual, essa ausência de luz, esperança e alegria que define o terror inimaginável da destruição eterna. O inferno, conforme descrito na Bíblia, é um lugar onde o caráter de Deus está ausente, exceto por sua justiça implacável e santa. Algumas pessoas podem lutar com a ideia de um Deus amoroso, permitindo o castigo eterno. Mas para entender completamente esse conceito, devemos entender o que a vingança realmente significa no contexto bíblico. No grego antigo, a palavra traduzida como vingança não tem o mesmo peso que vingança. Em vez disso, transmite justiça, uma administração firme e inabalável da justiça. A justiça de Deus não é sobre retaliação, mas o estabelecimento de uma ordem moral, onde a justiça é plenamente realizada. A eternidade do inferno é tão real quanto a eternidade do céu. O tormento no inferno é eterno, assim como as bênçãos do céu. Enquanto alguns argumentam que as imagens do inferno podem ser simbólicas, seja o fogo literal ou a escuridão metafórica, a mensagem permanece clara. O inferno é um lugar de sofrimento e desespero inimagináveis. Em todo o Antigo Testamento, a palavra hebraica Sheol geralmente se refere ao reino dos mortos, um lugar de trevas reservado para aqueles que rejeitaram a Deus. Uma das perguntas comuns que surgem é: por que Deus criou o inferno? De acordo com Jesus, o inferno nunca foi originalmente destinado aos humanos. Foi criado como um lugar de punição para Satanás e seus anjos caídos, aqueles que lideraram a grande rebelião contra Deus. O inferno não foi projetado para a humanidade, mas as pessoas acabam lá por sua própria escolha, escolhendo se associar com o mal e rejeitando a oferta de salvação de Deus. Como indica o capítulo 25, versículo 41 de Mateus. O fogo eterno estava preparado para o diabo e seus anjos. Embora o inferno tenha sido criado para o diabo e seus anjos, os seres humanos também podem acabar lá, devido ao seu livre arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolher nosso destino eterno, seja no céu ou no inferno. Embora possa ser difícil de compreender, o conceito de anjos caídos é uma realidade bíblica. Assim como os humanos têm a capacidade de pecar, os anjos também caíram em desgraça. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu por causa de sua rebelião, e o inferno se tornou seu castigo final. Deus, sendo o Criador de tudo o que é visível e invisível, no céu e na terra, fez do inferno um lugar de justiça suprema. Colossenses capítulo 1, versículo 16, nos diz que por ele e para ele todas as coisas foram criadas, incluindo o inferno. O inferno representa o julgamento final para aqueles que rejeitam a Cristo. No entanto, a boa notícia é que a humanidade não precisa enfrentar esse destino. Por meio de sua infinita misericórdia e amor, Deus providenciou um meio de escape por meio de Jesus Cristo. Uma das verdades mais preocupantes é que o próprio Jesus ensinou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Quando perguntado se Deus, em seu amor, enviaria uma pessoa para o inferno, a resposta de Jesus é um inegável sim, mas não é porque Deus deseja esse resultado para alguém. Em vez disso, as pessoas se condenam ao inferno eterno ao escolher rejeitar o caminho da salvação oferecido por meio de Jesus Cristo. Ao se apegar ao pecado, à teimosia e aos prazeres fugazes deste mundo, eles renunciam à oportunidade de viver eternamente com Deus. O julgamento justo está chegando e cada pessoa o enfrentará. A Bíblia enfatiza que todos nós temos dois compromissos inevitáveis: morte e julgamento. O pecado, em qualquer forma, nos separa de Deus, e o salário do pecado é a morte. Porque Deus é infinito,
A penalidade pelo pecado também é infinita, o que resulta em um inferno de separação eterna. É a morte eterna que resulta de nossos pecados. O inferno é um lugar onde aqueles que são condenados perceberão plenamente que sua punição é justa e entenderão que foram suas próprias escolhas que os levaram a esse destino eterno. Ao considerar o tópico profundo da vida após a morte, muitas pessoas recorrem à Bíblia em busca de respostas. Uma das perguntas mais cruciais que as pessoas fazem é se o inferno realmente existe. A Bíblia afirma a realidade do céu e do inferno, mas enquanto muitos acreditam prontamente no céu, muito menos estão dispostos a aceitar a existência do inferno. No entanto, as Escrituras testificam consistentemente a realidade de ambos. A Bíblia deixa claro que o pecado é algo que todos nós cometemos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por causa desses pecados, merecemos uma punição que corresponda à gravidade de nossa ofensa contra um Deus eterno. Como Romanos capítulo 6, versículo 23 explica, o salário do pecado é a morte. Essa morte não é meramente física, mas espiritual. Uma separação eterna de Deus, uma punição que a Bíblia chama de inferno. A eternidade dessa punição corresponde à natureza eterna do Deus contra o qual pecamos. O inferno é descrito de muitas maneiras em toda a Bíblia. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, é retratado como um lugar de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Marcos capítulo 9, versículo 44 a 48, fala de um fogo que nunca se extingue, enquanto 2 Tessalonicenses 1 o chama de lugar de destruição eterna. O livro do Apocalipse acrescenta a essas imagens aterrorizantes, retratando o inferno como um lugar onde a fumaça do tormento eterno sobe para sempre. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10 ao 11. E como um lago de enxofre ardente, onde não há descanso, dia ou noite. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 ao 15. Onde exatamente o inferno está localizado não é algo que a Bíblia especifica. É descrito como um verdadeiro lugar de sofrimento, mas sua posição geográfica permanece desconhecida. Alguns acreditam que poderia existir dentro de nosso universo físico, enquanto outros especulam que pode estar em uma dimensão ou reino completamente separado. No entanto, o foco da Bíblia não está em onde está o inferno, mas sim na realidade de seus horrores e no sofrimento eterno que ocorre lá. É um lugar de julgamento, punição e separação de Deus, o pior destino que alguém poderia enfrentar. Os apóstolos, especialmente Paulo, advertiram repetidamente sobre a ira vindoura. Ele enfatizou que somente aceitando a salvação por meio de Jesus Cristo poderíamos escapar dos horrores do inferno. Ao longo de suas cartas, Paulo enfatizou a importância do arrependimento e da fé como a única maneira de evitar o castigo eterno. A Bíblia nos ensina que o inferno é real e suas advertências têm o objetivo de nos inspirar a buscar o amor e a misericórdia de Deus. Através do sacrifício de Jesus, há esperança. Ele oferece um caminho para escapar do sofrimento eterno do inferno e, em vez disso, receber o dom da vida eterna. Diante de um destino tão grave, a mensagem da Bíblia é clara. Busque a fé em Cristo e você poderá evitar o tormento que o inferno promete. A história da redenção e da salvação é um dos temas mais poderosos tecidos ao longo da história bíblica. Embora a história do inferno sirva como um lembrete preocupante das consequências do orgulho e da rebelião, também é uma narrativa de redenção e esperança. Embora o inferno seja de fato uma realidade, a possibilidade de salvação pela fé em Jesus Cristo oferece um farol de esperança para todos. A morte, essa consequência inevitável da vida, tem sido uma fonte de profunda reflexão, medo e esperança.
Ao longo da história, diferentes culturas e religiões lutaram com o que acontece depois que damos nosso último suspiro. No entanto, a Bíblia fornece algumas das percepções mais claras sobre a vida após a morte, revelando o destino que aguarda aqueles que têm fé e aqueles que não têm. A questão do que acontece após a morte está entre as questões mais profundas e universais. Mesmo no livro de Jó, vemos esta pergunta: se alguém morrer, viverá novamente? Jó, capítulo 14, versículo 14. A resposta a essa pergunta foi revelada por meio de Jesus Cristo, que por meio de seus ensinamentos e ressurreição, confirmou a existência da vida além da morte. Quando confrontado com a negação da vida após a morte pelos saduceus, Jesus desafiou seus pontos de vista, citando as Escrituras: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele enfatizou que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Marcos capítulo 12, versículo 26 ao 27. Além disso, ele consolou seus seguidores, lembrando-os de que a vida após a morte incluiria um lugar preparado para eles no céu. Não se turbe o vosso coração. Você acredita em Deus, crede também em mim. A casa de meu pai tem muitos cômodos. João, capítulo 14, versículo 1 a 2. Essa promessa assegurou-lhes uma morada permanente com ele após a morte. Segundo Jesus, existem dois destinos possíveis para a alma após a morte: um de consolo e outro de sofrimento. Na parábola do homem rico e Lázaro, vemos uma representação vívida desses dois resultados. Após a morte, Lázaro é consolado enquanto o homem rico é atormentado. Lucas, capítulo 16, versículo 22 ao 23. Jesus não deixa espaço para ambiguidade. Não há estado intermediário como o purgatório. As almas são enviadas diretamente para seus destinos eternos. O caminho para esse destino eterno é determinado pela fé em Jesus Cristo. Como ele declarou em João, capítulo 3, versículo 15, todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Em João, capítulo 5, versículo 25 ao 29, Jesus enfatiza a mesma mensagem. Aqueles que creem nele é prometida a alegria eterna, enquanto aqueles que o rejeitam são condenados. A escolha é clara. A vida após a morte pode levar à alegria eterna com Deus ou ao sofrimento eterno nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículo 46. Jesus exortou todos a escolherem sabiamente, falando do caminho estreito que leva à vida e do caminho largo que leva à destruição. Ele alertou sobre o destino sombrio que aguardava aqueles que se recusavam a acreditar, pintando um quadro assustador das consequências de rejeitar a salvação de Deus. No entanto, em suas advertências, há uma mensagem de esperança, uma promessa de vida eterna para aqueles que depositam sua fé nele. A realidade do inferno é um assunto que cativou teólogos, estudiosos e crentes por séculos. Serve não apenas como um lugar de tormento, mas como um componente fundamental da justiça divina de Deus. Nesse conceito está a consequência eterna para aqueles que escolheram rejeitar a graça, a misericórdia e o amor que Deus estende por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Quando consideramos toda a gravidade do inferno, conforme descrito na Bíblia, somos forçados a refletir profundamente sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas e, finalmente, a trajetória eterna de nossas almas. Na Bíblia, o inferno é descrito como um lugar de fogo, tormento e escuridão, um lugar que contrasta fortemente com a luz e a glória eternas do céu. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, nos diz que o inferno, ou mais especificamente o lago de fogo, é onde Satanás, o anticristo e o falso profeta serão atormentados para sempre. As palavras usadas neste versículo enfatizam a natureza eterna desse castigo. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Esta não é uma punição temporária.
é para sempre. E este é o destino de todos os que rejeitam a salvação de Deus. Mas antes de nos aprofundarmos muito na realidade do inferno, é importante lembrar por que o inferno existe em primeiro lugar. A Bíblia nos ensina que o inferno nunca foi originalmente planejado para os humanos. Mateus, capítulo 25, versículo 41, revela que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Foi preparado como um lugar de julgamento e punição para sua rebelião. No entanto, por meio de suas escolhas, os humanos podem compartilhar esse destino. Isso nos leva à dura realidade do livre-arbítrio. Embora Deus tenha preparado o céu para aqueles que o amam, Ele também nos permite rejeitá-lo, e com essa rejeição vem a consequência do inferno. Como seguidores de Cristo, somos apresentados a dois possíveis destinos eternos, ou o céu, o lugar da alegria eterna e da comunhão com Deus, ou o inferno, o lugar da separação eterna dele. Essa escolha é apresentada claramente em passagens como João, capítulo 3, versículo 16 a 18, onde Jesus nos diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Esta escritura encapsula tanto a promessa do céu quanto a advertência do inferno. Não há motivos neutros. A decisão de acreditar ou não em Jesus Cristo é o fator determinante. Para realmente compreender o horror do inferno, devemos olhar para a linguagem que a Bíblia usa para descrevê-lo. Mateus capítulo 25, versículo 41, o chama de lugar do fogo eterno. Marcos capítulo 9, versículo 43, descreve-o como um lugar onde o fogo nunca se apaga. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, fala do inferno como um lugar de destruição eterna. E em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 ao 15, vemos o inferno descrito como um lago de fogo, onde aqueles que não estão escritos no livro da vida serão lançados para a separação eterna de Deus. Não há como escapar da dureza dessas descrições. Eles são feitos para transmitir a severidade de rejeitar a graça de Deus. A Bíblia não está usando metáforas levianamente aqui. Está apresentando o inferno como um lugar real, um lugar de sofrimento eterno, tormento e arrependimento. Este não é um conceito filosófico ou ideia simbólica. É real e é eterno. O que é aterrorizante no inferno não é apenas o fogo, a dor ou a escuridão, embora essas coisas sejam reais. O que é mais aterrorizante é a ausência de Deus. Em toda a Bíblia, Deus é descrito como a fonte de luz, vida e bondade. No inferno, nada disso existe. Não há presença de Deus, nem conforto, nem alívio. É um lugar de total separação do Criador. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz: Eles sofrerão o castigo da destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. É a total ausência da presença de Deus que torna o inferno tão insuportável. Todo ser humano, quer reconheça ou não, confia na presença de Deus para paz, alegria e conforto. No inferno, tudo isso se foi. Jesus, em seus ensinamentos, frequentemente advertia sobre o inferno. Ele não se esquivou de falar sobre isso e não adoçou sua realidade. Na verdade, Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra figura na Bíblia. Por quê? Porque ele queria que as pessoas entendessem a seriedade de suas escolhas. Em Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48, Jesus usa imagens poderosas para transmitir o quão importante é evitar o inferno. Ele diz: se a tua mão te faz pecar, corta-a. É melhor para você entrar na vida aleijado do que com as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Esse tipo de linguagem enfatiza a urgência e a importância de viver uma vida que agrade a Deus e evitar qualquer coisa que possa nos levar ao caminho da destruição. O que é crucial entender é que o inferno não é um lugar onde as pessoas são jogadas sem causa. A Bíblia deixa claro que o inferno é a consequência do pecado e da rebelião contra Deus.
Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, o que o pecado nos ganha, é a morte. E essa morte não é apenas física, é espiritual. É a separação eterna de Deus, que é o que o inferno realmente representa. No entanto, a Bíblia também deixa claro que o inferno não é inevitável para ninguém. Toda a mensagem do Evangelho é sobre a salvação, sobre como Jesus Cristo veio para nos salvar do inferno e nos dar a vida eterna. Em João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a boa notícia. Ninguém tem que ir para o inferno. Deus providenciou uma saída por meio de Jesus. A única questão é se aceitaremos ou não dessa forma. Mas para aqueles que rejeitam Jesus, a realidade do inferno permanece. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 a 15, pinta um quadro claro do julgamento final. Diz: então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é um lembrete sério de que nossas decisões nesta vida têm consequências eternas. Se rejeitarmos Jesus e nos recusarmos a ter nossos nomes escritos no livro da vida, estamos escolhendo nos separar de Deus para sempre. A natureza eterna do inferno é outro ponto crítico que a Bíblia enfatiza. Assim como o céu é eterno, o inferno também é. Em Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus diz: então irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A punição do inferno não é temporária, é para sempre. E assim como aqueles que seguem Jesus experimentarão alegria eterna em sua presença, aqueles que o rejeitam experimentarão sofrimento eterno em sua ausência. Algumas pessoas podem se perguntar: como um Deus amoroso pode enviar pessoas para o inferno? Mas é importante entender que Deus não envia pessoas para o inferno que as pessoas escolhem. O inferno é a consequência natural da rejeição de Deus. É o que acontece quando nos afastamos da luz e escolhemos viver na escuridão. Deus fez todo o possível para nos oferecer uma saída. Ele enviou Jesus para morrer por nossos pecados, para que pudéssemos evitar o inferno e estar com Ele para sempre. Mas, se rejeitarmos essa oferta, então o inferno é a única alternativa. Um dos aspectos mais bonitos do Evangelho é que Jesus experimentou a agonia da separação de Deus para que não tivéssemos que fazê-lo. Na cruz, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Naquele momento, Jesus suportou o castigo do inferno, a separação de Deus que merecíamos. Ele assumiu nosso pecado e sofrimento para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. É por isso que o inferno é tão sério e porque Jesus falou sobre isso com tanta urgência. Ele queria que as pessoas entendessem o custo de rejeitar o amor de Deus e percebessem que há esperança por meio da fé nele. Ao refletirmos sobre a realidade do inferno, também somos chamados a refletir sobre a esperança do céu. Assim como o inferno é real, o céu é um lugar onde não há mais dor, sofrimento e separação de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, descreve o céu como um lugar onde ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, pois a velha ordem das coisas já passou. Em última análise, a mensagem da Bíblia é de esperança, graça e salvação. O inferno é real, mas Jesus nos oferece uma saída. Crendo nele, podemos evitar o castigo eterno do inferno e receber o dom da vida eterna com Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de amor, misericórdia e redenção. A pergunta que cada um de nós deve fazer é:
aceitamos esse presente, estamos vivendo nossas vidas de uma maneira que reflita nossa fé em Jesus Cristo? Porque no final, a escolha entre o céu e o inferno é nossa. Deus providenciou o caminho, mas devemos escolher trilhá-lo. Oremos para que todos façamos a escolha pela vida eterna e vivamos à luz do amor de Deus. Amém.